Eliseu, o profeta do fogo manso, o chamado e o manto. Abel-Meolá, o vale do silêncio. O sol pairava alto sobre Abel-Meolá, quando o jovem Eliseu, coberto de pó e suor, conduzia 12 juntas de bois sobre a terra endurecida. Seu rosto era sereno, moldado pelo labor diário. Suas mãos calosas seguravam com firmeza as rédeas, guiando os animais enquanto o arado abria sulcos no solo árido. O campo era sua morada e o trabalho, sua fidelidade. Embora filho de Safate, homem de posses, Eliseu não se eximia da lida, e era justamente ali, no comum da vida, que o Eterno o olhava. Ninguém naquele dia poderia prever o que viria, mas Deus já havia falado com Elias no Monte Horebe. Ali, no sussurro suave que sucedeu o fogo e o terremoto, o Senhor dissera: "E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar." 1 Reis 19:16. Elias desceu da montanha não com trovões, mas com um manto e uma missão. Enquanto Eliseu guiava a última junta de bois, ouviu passos que não eram do campo. Quando olhou, viu um homem envolto num manto de pelos, os olhos ardendo como brasas, e o silêncio ao redor se quebrando apenas pelo farfalhar da capa. Elias não disse uma palavra, apenas se aproximou e lançou seu manto sobre os ombros de Eliseu, e seguiu adiante, como quem cumpre ordens sem explicação. Eliseu parou, o arado tombou, o coração saltou-lhe no peito. Aquele gesto não era apenas um convite, era um chamado. Ele correu atrás de Elias e gritou: "Deixa-me apenas beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei." Elias se deteve e respondeu com a austeridade dos céus: "Vai e volta, pois que te fiz eu?" Mas Eliseu sabia o que havia sido feito. Queimou os bois, usou o arado como lenha, ofereceu o sacrifício, despediu-se da casa de seu pai e partiu. O silêncio do servir. Durante anos Eliseu seguiu Elias. Não pregava, não profetizava, apenas o servia. Lavava-lhe as mãos, carregava seus pertences, observava em silêncio enquanto o velho profeta confrontava reis e invocava fogo dos céus. Mas enquanto as mãos de Eliseu serviam, seu espírito aprendia. Ele ouvia os gemidos da oração no deserto, via o semblante de Elias quando falava com Deus e sentia o peso do manto que um dia lhe caberia. E Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, 2 Reis 3:11. Ninguém notava o servo, mas Deus sim, e aguardava o momento certo para erguer a próxima voz que carregaria a palavra viva. A travessia final. Os dias de Elias estavam contados. O céu já se preparava para recebê-lo, e os filhos dos profetas murmuravam entre si: "Sabe que o Senhor há de tomar Elias de sobre a tua cabeça hoje?" Eliseu sabia, mas não se deixava abalar. "Fica-te aqui, Eliseu", dizia Elias ao partir de Gilgal, "porque o Senhor me enviou a Betel. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." E foram juntos. De Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, Elias tentava deixá-lo, mas Eliseu persistia. Sabia que não se tratava apenas de seguir um homem. Era a travessia de um tempo, a entrega de uma herança, o nascer de uma missão. Ao chegarem ao Jordão, Elias tomou o manto, enrolou-o e feriu as águas. O rio se abriu e ambos passaram a seco. Do outro lado, Elias se voltou. "Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti." E Eliseu, com olhos firmes e alma exposta, respondeu: "Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim." 2 Reis 2:9. Elias olhou-o com surpresa. Não era pedido de honra nem de glória, era pedido de peso, de carga, de continuidade. "Dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. O fogo que leva, o espírito que fica." E aconteceu. Enquanto andavam e falavam, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho e Eliseu gritou: meu pai,
carros de Israel e seus cavaleiros. E o viu mais. Rasgou suas vestes em duas partes, sinal de luto, mas também de mudança. Pegou o manto de Elias que caíra e o enrolou. Ao retornar ao Jordão, enfrentou a primeira prova. Estaria agora nele o poder que antes só servia. Feriu as águas com um manto e bradou: Onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se abriram, e os filhos dos profetas de longe se curvaram, dizendo: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. A era de Elias havia terminado. A de Eliseu apenas começava. As águas amargas e o sal do céu. Jericó era bela por fora, mas sua fonte era amarga e a terra estéril. Os anciãos clamaram ao novo profeta, e Eliseu pediu um prato novo com sal. Foi até a nascente, lançou o sal e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, nunca mais haverá nelas morte nem esterilidade. 2 Reis 2:21. E a água se fez doce. A terra floresceu, mas logo depois veio o contraste. Ao subir para Betel, jovens zombaram dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Eliseu os repreendeu, e duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Aquele que curava também julgava. O manto que carregava vida também pesava com justiça. O profeta no vale seco. 3 reis de Israel, Judá e Edom marchavam juntos contra Moabe, mas faltou-lhes água no deserto. Consultaram Eliseu, que recusou falar com o rei de Israel, mas por amor a Josafá pediu um tangedor. E enquanto a harpa soava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele profetizou: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água. 2 Reis 3, 16, 17. E assim foi. A água veio pela manhã, refletiu o sol como sangue, confundiu os moabitas, e a vitória foi do povo de Deus. O azeite da viúva. Certo dia, uma viúva de um dos discípulos dos profetas correu a Eliseu em lágrimas. Seu marido havia morrido, deixando dívidas. Os credores vinham levar seus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Que tens em casa? Uma botija de azeite, respondeu ela. Então o profeta disse: Vai e pede vasos emprestados, não poucos. Fecha a porta sobre ti e teus filhos e derrama do azeite. E assim fez. O azeite fluiu, encheu vaso após vaso até o último. Então cessou. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Ali, naquele lar onde a ausência de um pai se tornara sombra, o azeite da presença divina restaurou o futuro. O milagre do filho da sunamita. Em Sunem havia uma mulher rica e piedosa. Ao perceber a santidade de Eliseu, convenceu o marido a construir um quarto sobre a casa para o profeta. Como gratidão, Eliseu profetizou: Daqui a 1 ano abraçarás um filho, e assim foi. Mas anos depois, o menino caiu morto nos braços da mãe. Em desespero, ela correu ao Carmelo, onde Eliseu estava. Nem Geazi, o servo, pôde consolá-la. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? Perguntou Eliseu. Vai bem, respondeu ela com fé que ultrapassava a morte. Eliseu foi com ela, subiu ao quarto onde o menino jazia, orou, deitou-se sobre o corpo e o menino reviveu. O quarto que foi construído para hospedar o profeta agora hospedava um milagre: a morte no caldeirão. Em tempos de fome, os filhos dos profetas reuniram-se com Eliseu em Gilgal. O campo estava seco, o vento soprava poeira e o estômago de muitos já não esperava fartura. Mesmo assim, Eliseu mandou preparar um caldo. Um deles, desejoso de ajudar, saiu ao campo e colheu ervas silvestres. Encheu sua capa com frutas de uma videira brava, desconhecida, e lançou tudo na panela. O cheiro era forte, mas ninguém ousava reclamar. Até que os primeiros goles causaram gritos de desespero. Homem de Deus, a morte na panela. 2 Reis 4:40. O rosto de Eliseu permaneceu sereno. Pediu farinha.
e sem oração barulhenta, sem alarde, lançou-a no caldeirão. Disse apenas: sirvam o povo. E comeram. Não houve mais dano. Onde havia morte, a fé misturada à obediência se tornava vida. Os pães da multiplicação. Logo após, outro homem veio a Eliseu trazendo 20 pães de cevada e espigas verdes nos alforjes. Primícias, talvez, num gesto de honra ao profeta. Mas havia 100 homens famintos diante dele. Geazi hesitou. Como alimentar tantos com tão pouco? Eliseu, porém, disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Segundo Reis 4:43. E assim foi. Comeram todos e ainda sobrou. Séculos depois, Jesus faria o mesmo no deserto da Galileia, multiplicando pães e peixes. Naamã, o leproso poderoso. Ele era comandante do exército da Síria, valente, respeitado, favorecido até por vitórias que, sem saber, vinham do Senhor. Mas havia uma ferida em sua pele que nem sua espada podia esconder. Era leproso. A esperança nasceu num canto improvável, uma menina israelita, levada cativa, serva de sua esposa. Disse ela: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Segundo Reis 5:3. Naamã partiu com ouro, prata, roupas finas, como se a cura de Deus pudesse ser comprada. Chegou à casa de Eliseu com comitiva e cavalos, esperando um ritual impressionante. Mas Eliseu nem saiu à porta. Mandou Geazi dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada. Naamã se enfureceu. Esperava gestos grandiosos, palavras mágicas, espetáculo. Irritado, voltou-se para partir, até que um de seus servos disse com sabedoria: se o profeta te dissesse algo difícil, por acaso não o farias? Quanto mais dizendo-te apenas: lava-te e serás limpo. Naamã desceu ao Jordão. 1 mergulho, nada. 2, 3, a lepra ainda cobria. 4, 5, o coração apertava. 6, a água escorria pesada. Mas ao 7º mergulho, sua carne voltou como a de uma criança, e com ela nasceu outro homem. Voltou a Eliseu, agora humilde, e declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Tentou oferecer presentes, mas Eliseu recusou. A salvação não está à venda. O coração de Geazi. No entanto, Geazi, servo de Eliseu, deixou que a cobiça lhe obscurecesse a fé. Correu atrás de Naamã e mentiu, dizendo que o profeta mudara de ideia. Recebeu prata e roupas finas. Quando voltou, Eliseu o confrontou. De onde vens, Geazi? Teu servo não foi a lugar algum, respondeu ele. Mas o olhar de Eliseu atravessava a alma. Porventura não ia contigo o meu coração quando aquele homem desceu do seu carro a encontrar-te? Segundo Reis 5:26. E declarou: a lepra de Naamã agora repousaria sobre ele e sua descendência. E saiu da presença do profeta leproso como a neve, o machado que flutuou. O crescimento da escola dos profetas exigiu novas moradas. Foram cortar madeira junto ao Jordão. Um dos discípulos, ao derrubar uma árvore, viu o ferro do machado cair ao rio. Ai, meu senhor, era emprestado. Segunda Reis 6:5. Eliseu não zombou da simplicidade do pedido. Mandou mostrar o lugar. Cortou um galho, lançou sobre as águas, e o ferro flutuou. Era milagre pequeno. Para alguns, sim, mas o Deus de Eliseu é aquele que se importa com os detalhes da vida dos seus. Até um machado afundado pode ser restaurado por quem governa as leis da natureza. Os exércitos invisíveis. A Síria, de novo, se levantou contra Israel, mas todos os planos secretos do inimigo eram frustrados. Por quê? Porque Eliseu os conhecia antes que fossem executados. Ele revela tudo ao rei de Israel, até o que dizes no teu quarto, disseram os oficiais do rei da Síria. Então cercaram Dotã, cidade onde Eliseu estava, com cavalos, carros e grande exército. Geazi acordou, viu tudo e temeu. Ai, meu senhor,
que faremos?" Mas Eliseu, calmo, orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." 2 Reis 6:17. E Geazi viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não era ele quem estava cercado, eram seus inimigos. Eliseu orou novamente: "Fere esta gente de cegueira." E o Senhor cegou todo o exército. Eliseu os conduziu até Samaria e depois orou para que vissem de novo. Quando abriram os olhos, estavam em território inimigo. O rei de Israel perguntou: "Matá-los-ei?" Mas Eliseu respondeu: "Dá-lhes pão e água e que voltem ao seu senhor." E fez-se grande banquete. Os soldados voltaram humilhados e cessaram as incursões. A fome em Samaria. Mais adiante, Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria. A fome era tão severa que a cabeça de um jumento se vendia por peso de prata. Certa mulher gritou ao rei, denunciando que havia cozido e comido o próprio filho. O rei rasgou as vestes e, em desespero, jurou matar Eliseu, culpando-o pela tragédia. Mas Eliseu já sabia. Sentado em sua casa com os anciãos, declarou que o mensageiro do rei vinha. Quando o emissário chegou, o profeta disse: "Amanhã, a esta hora, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo e 2 medidas de cevada também, à porta de Samaria." 2 Reis 7:1. Um capitão do rei zombou: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer?" Eliseu respondeu: "Verás com teus olhos, mas não comerás." Naquela mesma noite, 4 leprosos, excluídos do convívio social, decidiram arriscar a vida. "Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos ao arraial dos sírios, quem sabe nos poupem." Ao chegarem, encontraram silêncio. O Senhor havia feito o exército sírio ouvir barulho de carros e cavalos, como de grande exército. Fugiram, deixando tudo para trás. Os leprosos comeram, se fartaram, esconderam prata e ouro, mas então disseram: "Não fazemos bem. Este dia é de boas novas e nos calamos." Foram à cidade e anunciaram a notícia. O povo correu e saqueou o arraial. E assim se cumpriu a palavra de Eliseu. Abundância voltou à cidade. E o capitão que zombara foi atropelado pela multidão ao portão. Viu com os olhos, mas não comeu. A mulher sunamita restaurada. O Eliseu, certa vez, avisou a mulher sunamita: "Levanta-te, tu e tua casa, e peregrina onde puderes, pois o Senhor chamou a fome sobre a terra por 7 anos." 2 Reis 8:1. Ela obedeceu. Ao voltar, foi ao rei para pedir sua casa e terras de volta. Coincidentemente, naquele exato momento, Geazi, agora restaurado e diante do rei, contava as obras de Eliseu. E ao mencionar a história da ressurreição do filho da sunamita, ela entrou. "Esta é a mulher, e este é o seu filho", exclamou Geazi. O rei ordenou que tudo lhe fosse restituído, inclusive os frutos da terra durante os 7 anos. Quem ouve o profeta, colhe além do esperado. O fim se aproxima, Eliseu envelhecia. Seu semblante trazia paz, mas seus olhos ainda carregavam fogo. Já não subia tanto aos montes, mas sua palavra ainda partia céus e corações. Seu ministério havia tocado reis, servos, crianças, estrangeiros e viúvas. O fogo que recebera de Elias não vinha com violência, mas com mansidão que desarmava exércitos e ressuscitava promessas. Mas sua jornada terrena não seria eterna. Eliseu, o legado que permanece. O tempo havia passado. A juventude vibrante de Eliseu, que um dia deixou tudo para seguir Elias, agora estava marcada por rugas e cabelos brancos. O corpo já não respondia como antes, mas dentro dele, a chama que presenciou carros de fogo levando Elias ainda ardia. Mesmo doente, Eliseu não deixou de ser profeta. Em seu leito final, recebeu a visita do rei Joás, um governante frágil, temeroso diante das ameaças sírias. Ao ver o velho profeta, Joás chorou, rompendo com a frieza de seu trono. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." 2 Reis 13:14.
Foram as mesmas palavras que Eliseu dissera a Elias décadas antes. Agora, era ele o patriarca prestes a partir. Mas Eliseu não se comoveu com lágrimas. Ele buscava fé. "Toma um arco e flechas", ordenou. Joás obedeceu. Eliseu colocou suas mãos fracas sobre as do rei e disse: "Abre a janela para o oriente. Atira." A flecha voou. Flecha do livramento do Senhor. Flecha da vitória contra a Síria. 2 Reis 13:17. Então pediu que Joás golpeasse o chão com as flechas. O rei golpeou 3 vezes e parou. Eliseu se indignou. "Devias ter ferido 5 ou 6 vezes. Então feririas os sírios até os consumir. Mas agora só os ferirás 3 vezes. 2 Reis 13:19. Mesmo fraco, Eliseu ainda enxergava além do visível. Ele sabia que a fé limitada daquele rei também limitaria o agir de Deus. Eliseu nunca mediu esforços para obedecer ao chamado. Esperava o mesmo daqueles que lideravam o povo. A morte silenciosa. Pouco tempo depois, Eliseu morreu. Não houve redemoinho, nenhuma carruagem de fogo, sem multidões aos prantos, sem tributos de nações. Seu corpo foi ao pó, como qualquer outro homem. Mas o céu não encerra histórias como o mundo. Meses depois, soldados sepultavam às pressas um morto fugindo de um bando de moabitas. Sem escolha, lançaram o cadáver na tumba de Eliseu. Quando o corpo tocou os ossos do profeta, o homem reviveu. 2 Reis 13:21. Mesmo morto, Eliseu continuava sendo instrumento de vida. A unção que ele carregava não havia sido enterrada, porque a unção que vem de Deus não morre com o vaso. O profeta da vida comum. Eliseu foi diferente de Elias. Elias foi o relâmpago que rasga o céu. Eliseu, a brasa constante que aquece corações. Enquanto Elias habitava em cavernas e chamava fogo do céu, Eliseu percorria ruas, visitava casas, curava enfermos, aconselhava reis, ajudava viúvas. Foi o profeta do cotidiano, aquele que mostrava que o sobrenatural de Deus também se manifesta nas pequenas coisas. Ele purificou águas amargas, multiplicou azeite, ressuscitou o filho da sunamita, fez flutuar um machado, curou Naamã da lepra, revelou planos inimigos antes mesmo de serem executados. Mas talvez o maior milagre de Eliseu tenha sido a constância. Durante décadas, permaneceu firme, mesmo quando o povo oscilava entre arrependimento e idolatria. Não buscou glória, não se vendeu ao poder, não fugiu do sofrimento, foi simplesmente fiel. Um homem, um reino. Eliseu não era rei, mas foi chamado de carros de Israel e seus cavaleiros. Isso dizia muito. Representava força, proteção, autoridade espiritual. Um único homem com Deus valia mais do que exércitos. Joás, ao dizer isso, reconhecia o que muitos esquecem. O verdadeiro poder de uma nação não está em seus muros, mas na presença de Deus entre ela. E Eliseu era isso, presença. Não uma presença ruidosa, mas firme. Uma voz profética que não precisava de palanques. Um homem que, mesmo em silêncio, pregava com sua vida. Uma lição que ecoa. Sua morte foi discreta. Seu túmulo não virou santuário. Não há livros escritos por ele, mas sua vida se tornou uma carta viva. Eliseu nos ensina que não é necessário viver em altos montes para ser usado por Deus. Às vezes, Deus nos chama para andar entre o povo, para restaurar casas, para ouvir viúvas, para agir no escondido. Seu ministério não teve a força de um trovão, mas teve o poder de transformar a atmosfera por onde passava. Ele não procurava milagres, carregava o Deus dos milagres. Onde está o Deus de Elias? Essa foi a pergunta de Eliseu quando começou sua jornada, logo após Elias ser levado. Ele pegou o manto que caíra do céu, foi até o Jordão e, batendo nas águas, exclamou: "E onde está o Senhor, Deus de Elias?" 2 Reis 2:14. E as águas se abriram. Agora, tantos anos depois, Joás repetia suas palavras: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Mas a pergunta já não precisava ser feita. O povo já sabia, os reis sabiam, as gerações saberiam. O Deus de Elias estava com Eliseu. E o Deus de Eliseu continua com os que o buscam de todo o coração.
o fim que não é fim. Eliseu morreu, mas seu legado vive, porque o verdadeiro fim de um profeta não está no último suspiro, está no que ele plantou. E Eliseu plantou fé, plantou confiança, plantou obediência silenciosa. Seu nome não está gravado em monumentos, mas está inscrito na eternidade. E hoje, talvez você esteja como Eliseu esteve um dia, se perguntando onde está o Deus de Elias. Talvez esteja no campo, trabalhando, lidando com fardos, com dúvidas, com limitações. A resposta continua a mesma. Ele está com aqueles que se entregam. Ele está com os que queimam os arados do passado e seguem adiante. Ele está com os que escolhem servir, mesmo sem aplausos. O chamado hoje não é para repetir Eliseu, mas para andar como ele, em fé, em constância, em presença. A pergunta que importa agora não é mais onde está o Deus de Eliseu. A pergunta é, onde estão os Eliseus desta geração? Se você gostou, inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.